Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé, de fortalecimento, de edificação. Uma palavra de conforto e consolo para o nosso coração nos dias de hoje. Quero compartilhar o texto do Salmo de número 51, Salmo de Davi. E ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, de 1 a 13. Queridos, esse salmo é um salmo de confissão e arrependimento. Davi se chega diante do Senhor envergonhado pelo seu pecado, se humilhando na presença dele, confessando os seus erros e buscando pelo perdão. Davi havia pecado, havia adulterado com Betseba, uma mulher casada, e engravidou-se de Davi, e Davi tentou esconder esse pecado, mandando chamar o marido dela, que estava em guerra, para deitar com a sua esposa. Ele não quis, porque ele viu que os seus soldados estavam na batalha e ele estava ali, e ele achou aquilo errado. Então Davi mandou colocar o seu comandante na frente de guerra para que fosse morto. E assim ele assumiria o casamento com Betseba e ficaria tudo bem. Mas de Deus nada se esconde. E Deus manda o profeta até Davi. E Natã veio até Davi e confrontou Davi com seu pecado. E Davi foi até ao altar do Senhor para buscar o perdão. A primeira expressão que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus. Ele pede por compaixão, ele pede por misericórdia, ele pede por perdão, ele pede por restauração. A segunda coisa que ele diz: apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Davi, ele pede para ser lavado, purificado de todo o seu pecado. Então ele pede compaixão, ele pede misericórdia e depois ele pede por purificação, para que ele pudesse ser lavado e redimido dos seus pecados. A terceira coisa que Davi pede, ou melhor, a partir do verso 3, Davi, ele começa a discorrer da sua vida. Eu conheço as minhas transgressões,
O meu pecado está sempre diante dos meus olhos. E ele fala, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, queridos, ele abre o seu coração, ele diz, Senhor, eu sou totalmente pecaminoso, eu sou totalmente depravado, porque eu fui concebido em pecado, eu nasci em pecado e eu pequei contra ti. Davi, ele aponta para ele mesmo, ele não joga a culpa nos outros, ele não julga, ele não joga a culpa na mulher, ele se culpa, ele reconhece que ele é que está errado, ele que está em pecado, e ele reconhece a justiça de Deus, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E Davi, ele diz, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi, ele novamente, ele suplica por perdão, por purificação, para ficar limpo. A partir do verso 8, ele começa a discorrer da sua nova atitude. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi, ele quer ter uma nova vida. Ele quer ter uma nova atitude. Ele quer fazer da sua vida um exemplo para outros pecadores, para que os outros não possam cair no mesmo laço, na mesma transgressão. E os pecadores, através do seu testemunho, seriam restaurados também, porque Deus é o Deus da restauração. Irmãos, o que tem a ver esse texto de Davi conosco? Nós também somos pecadores. Nós também nascemos em iniquidade. Nós também fomos concebidos em pecado pelos nossos pais. Nós precisamos de restauração. Nós também pecamos. Nós também erramos. Nós também entristecemos a Deus com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Mas Deus espera de nós a mesma atitude de Davi. Primeiramente, de reconhecer que é totalmente pecador e buscar a compaixão de Deus, e buscar a misericórdia de Deus, e buscar o perdão de Deus. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, compadece-te de mim. Tenha misericórdia. O Senhor é misericordioso. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de todo o meu pecado. Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz coisas erradas, fiz tudo quanto era mal perante os teus olhos. Então, perdão, Senhor. A segunda coisa é reconhecer a justiça de Deus. Deus, ele vai nos tratar com justiça. Se erramos e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos e pedimos perdão, ele é misericordioso. Ele vai nos perdoar. Ele é gracioso, ele vai nos lavar e nos purificar de todo pecado. Então, nós temos que entender a justiça de Deus. E a terceira coisa, queridos, nós temos que viver uma nova vida. Nós não podemos viver mais no pecado. Nós não podemos mais ser escravos do pecado, mas sim viver uma nova vida, de um testemunho vivo, transformado, liberto de todo o mal e de todo o pecado, pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Então nós temos que ser testemunhas vivas de uma vida totalmente restaurada por Deus.
Porque Ele não nos criou para o pecado, Ele nos criou para a glória dEle. O pecado é a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à vontade de Deus. E nós temos que deixar do pecado para viver para a glória de Deus. Então, irmãos, a nossa atitude deve ser a atitude de Davi. Pedir compaixão, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir a graça de Deus, pedir para que Ele venha nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Nós temos que entender que a justiça de Deus para todos aqueles que se arrependem e pedem perdão é o amor, é a misericórdia, é o perdão, é a restauração. Mas Ele espera de nós que sejamos uma nova vida, que vivamos uma nova vida, transformada, redimida, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, e assim sermos testemunhas de uma vida transformada. Aí eu pergunto a você, que vida você quer levar? Uma vida debaixo do pecado e para o pecado e distante, separado de Deus? Ou que você quer viver uma nova vida, restaurada, edificada, transformada, mas na presença do Senhor, lavado e purificado de todo o pecado? Eu não posso escolher por você. Essa é a sua escolha. Que você possa buscar no Senhor a restauração da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu casamento, na vida dos seus filhos. Você tem que clamar isso, você tem que falar com Deus, assim como Davi chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu errei, tem compaixão de mim, me purifica, me perdoa, traga a alegria da salvação de volta. Eu não quero viver debaixo do pecado, mas eu quero viver debaixo da tua vontade, debaixo da tua palavra. E assim eu vou testemunhar, e os pecadores vão buscar a tua presença e mudar também a sua história. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, assim como Davi, compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, ó Pai. Nós nascemos no pecado, fomos concebidos em pecado. Pecamos contra ti somente fizemos e fazemos tudo errado. Tem misericórdia. Lava-nos, purifica-nos, torna-nos mais alvo que a neve, para que possamos viver em santificação na tua presença em todos os momentos. Restitui, Senhor Deus, a nossa alegria, para que possamos viver debaixo da tua vontade, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão, ó Pai. Perdão, Senhor. Tende compaixão de nós. Abençoe cada família, Senhor Deus, os casamentos, restaurando, vivificando, trazendo, Senhor Deus, diálogo, amor, paz, alegria dentro deste lar. Tem misericórdia dos nossos filhos, livra-os de todo mal, de toda violência, de toda atuação de amigos que levam para a destruição. Coloque pessoas que levem eles a aproximar mais de ti, a buscar a tua presença, ó Pai. Liberta-os de todo vício, de todos os males deste mundo. Ó Deus amado, a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós pedimos perdão hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.